Nuvem. Ok, boa noite a todos. É muito bom estar com vocês, né? Deixa eu começar a compartilhar aqui minha tela para uma apresentação aqui dentro de uma proposta da educação continuada, né? E a primeira coisa que eu gostaria, assim, antes de começar, é uma pergunta coletiva. Está todo mundo vendo a minha tela aqui do slide do Canva? Porque eu fiz um teste antes Sim. e deu ok. Então, perfeito. Eu vou trocar, caso, assim, os microfones estão fechados para, né, para eu não interferir nessa parte para não dar problema, né? Mas porque senão dá eco, essas coisas. Caso, por acaso, eu esteja falando e aí, sei lá, desapareça o slide, qualquer coisa, né? Vocês me avisam, tá? Vocês abrem o áudio e falam, olha, sumiu. Quando eu for virar de slide, eu sempre vou falar, virei o slide, porque além da informação do slide, eu também faço umas outras considerações e tudo, tá bom? Então, o tema de hoje chama Como reduzir toxinas no seu dia a dia, que é um tema, assim, que acho que todos nós buscamos isso de alguma maneira. Eu sou Ana Lúcia Novaes, né? Aqui eu coloquei o meu acesso no Instagram, que é Ana Novaes, a aromaterapia, né? Então, quem sou eu, né? Eu comecei a estudar aromaterapia em 2021, em janeiro, o curso da Fabi, o curso básico de aromaterapia, foi o primeiro curso que eu fiz, e depois fiz vários outros cursos, né, em aromaterapia, e começou por uma curiosidade, porque era um tema que eu desconhecia até então, e era em 2021, ainda era ano de pandemia, né, isolamento, então eu aproveitei para investir nesses estudos. Eu, de formação, eu trabalhei por mais de 25 anos como professora universitária e também coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação. Eu tenho formação em duas áreas, na área de letras e administração, letras com mestrado e doutorado pela USP e administração com mestrado e doutorado pela PUC. Então, assim, eu só estou fazendo essa introdução porque eu não sou uma pessoa ligada à área de saúde, né? Nem à área de psicologia, que são áreas em que tem tido crescimento de interesse, né, por aromaterapia, além de pessoas de outras formações, é claro, né? Mas eu sou uma pessoa que tem muito interesse em estudo, pesquisa, então eu me apaixonei pelos óleos essenciais, comecei pelos cursos, isso, como eu disse, em janeiro de 2021, mais ou menos em abril ou maio de 2021, eu me tornei consultora da Duterra, e em janeiro desse ano eu cheguei ao ranking de elite, né? E atualmente eu trabalho também, né, como, assim, eu estou trabalhando predominantemente com o negócio do Terra, e eu também trabalho com a Fabi no suporte aos cursos dela na plataforma Hotmart, atendendo as dúvidas dos alunos, e também no grupo dos cursos dela lá no Telegram, né? Então, minha vida tem sido, assim, envolvida com aromaterapia e o que eu tenho gostado muito. Bom, então, dentro da sequência de temas, né, aqui está marcado, né, da sequência das aulas, é um conjunto de 10 aulas. Essa é a quinta aula, com o título Como reduzir toxinas no seu dia a dia. Então, primeira coisa, né, que é importante a gente sinalizar, deixa eu só ver se eu tenho como diminuir essa barra aqui, não. Como é que eu mudo essa barra de posição? Espera aí, não. É isso. Eu vou minimizar aqui um pouco, né, só para
para ser mais fácil eu controlar aqui a tela. Então, primeiro, o que é importante, né? Inclusive, esse slide aqui, já adianto, eu peguei carona na apresentação da Ana Lívia, que colocou essa parte da ênfase ao aprendizado, e eu gostei muito e mantive como ela colocou, né? Uma coisa importante que é muito ao nosso favor, né, para todas as pessoas que se cadastram lá no Terra como clientes e consultores, aqui nesse time muito especial, nós temos acesso a uma plataforma chamada The Members, que a gente recebe um e-mail, e essa plataforma é muito rica, tanto para quem é cliente preferencial e também consultor de bem-estar, porque você tem a informação tanto sobre, assim, geral, né, sobre uso de óleos essenciais, então é muito interessante essa proposta, né, e tem também a parte que auxilia muito na parte do negócio. Então, quem não consultou ainda, vale a pena consultar, tá? O e-mail enviado e tal, só olha se por acaso esse e-mail não caiu na caixa de spam, mas vale muito a pena. Outra coisa que é muito importante com a aromaterapia, fazer cursos de aromaterapia, eu acho muito importante, né? Eu acho que estudar, buscar informação, né? E assim, fazer os cursos de aromaterapia, comprar livros sobre aromaterapia, né? Também ler assim algum artigo científico, né? Eu acho que buscar informação é sempre muito importante, porque isso nos dá mais segurança na hora de orientar nossos clientes. E também comprar os frascos de ou Rolon ou conta-gotas para fazermos os blends, né? Porque não só a aromaterapia, ela precisa dessa relação teoria e prática. Se você não começa a vivenciar a aromaterapia, seja colocando óleos no difusor, fazendo sinergias, ou seja, misturando óleos essenciais em diluições para aplicar na pele, fazendo uso de ingestão naqueles óleos que podem ser ingeridos, fica difícil você entender esse lado sensorial e essa percepção da riqueza dos óleos essenciais. E uma outra coisa importante que a gente pode fazer, né? Há até a possibilidade, né? Você usou os frascos da Doterra, não jogue fora, higienize. Você pode fazer a diluição lá e pode comprar uma válvula Rolon ou ou a cânula lá do conta-gotas e para fazer suas sinergias. Então, tudo é muito interessante. Também é muito importante para quem está aqui, né? Quem uma vez cadastrado, muito importante participar dos grupos de troca de experiências que tem lá no Telegram, no WhatsApp, e que a pessoa que te cadastrou, ela te coloca, manda o convite para participar desses grupos, porque também acompanhando as dúvidas de outras pessoas sobre o uso de óleos essenciais e as respostas fornecidas é um outro aprendizado sobre a prática do uso de óleos essenciais. E também vale a pena contactar o Instagram, somosessenciais.clientes e somosessenciais.consultores. E assim, e as várias oportunidades que a gente tem de ampliar os nossos conhecimentos. Bom, vou mudar de slide agora. E aí entramos no grande tema, como reduzir as toxinas no dia a dia. Bom, primeira coisa, né, antes a gente entrar em óleo essencial, eu já quero adiantar aqui. Óleos essenciais são maravilhosos, trazem todos os benefícios nos planos físico, mental, espiritual e emocional. A gente sabe disso, está presente na literatura, porém, nós também precisamos
adotar outras práticas, rever o nosso modo de vida e o jeito de conduzir a vida. Porque é aquela história, não adianta você querer se entupir de óleos essenciais nos diferentes meios e continuar adotando práticas que são tóxicas para o organismo. Então, vamos ver como isso acontece. Então, como é que a gente faz a nossa parte, né, para até ajudar aí o trabalho dos óleos essenciais no nosso organismo? O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, eliminar hábitos nocivos, como fumo e consumo de bebidas alcoólicas. Eu sei que eu estou falando óbvio, mas vamos entender isso. Eu não estou falando exatamente, pensando exatamente vocês que estão assistindo aqui a palestra, mas às vezes as pessoas com quem vocês compartilham a experiência de óleos essenciais, né, dão a orientação no protocolo. Fala com jeito com a pessoa. Se é um fumante inveterado, se é aquela pessoa que abusa de bebidas alcoólicas nos happy hours, aos finais de semana, dá um toque para a pessoa começar a adotar um outro estilo de vida, né? Muitas vezes as pessoas que estão nesse fluxo de vida falam, ai, lá vem mais um falar disso de novo, né? Mas é importante trazer esse esclarecimento. Por quê? Porque simples, gente, faz mal para o organismo, né? Traz toxinas, em ambos os casos estão associados a diversos problemas de saúde respiratória, digestiva, surgimento de casos de câncer até, né? Então, vamos adotar um estilo de vida mais saudável. Também isso diz respeito à parte da alimentação. O que é difícil? O que tem sido difícil nas últimas décadas, né? A alimentação ela está cada vez mais, até pelo estilo de vida que a gente tem, a correria, a hora que chega em casa, né? Às vezes já come, engole a comida, né? Ou aquilo que o vale-refeição permite, e acaba não tendo, se descuidando de uma alimentação saudável. Então, uma das coisas que é importante reduzir e eliminar consumo de alimentos ultraprocessados. Enlatados, salsichas, embutidos em geral, refrigerante, suco industrializado, salgadinho, biscoito ou bolacha, sei lá como é que as pessoas gostam de falar, doce, chocolate, achocolatado, bolo, né? Ou seja, tudo isso que é aparentemente muito gostoso, né? Parece como comida de conforto infantil, é um veneno para o organismo, porque tem muito aditivo químico, né? Tem muitas coisas que tem gordura saturada, tem excesso de sódio, né? E outras coisas que potencialmente vão gerar desde problemas como obesidade, né? Até outros casos, como aumento de colesterol, diabetes, né? E outros problemas de saúde. Então, convém, e assim, o mais triste, come tudo isso e o valor nutricional é zero, né? Ele não é algo que vai gerar, assim, fonte de vitamina, proteína, saudável para o seu organismo. Então, o ideal é optar pela chamada comida de verdade, né? Se a pessoa come de tudo, isso implica pensar em carnes magras, ovos, peixes, cereais, legumes, verduras e frutas, e principalmente verduras cruas, né? Frutas in natura, nada de transformar a fruta em suco, né? Porque ela é rica em fibras.
Pessoas que são veganas, ok, não come carne, não come ovos, não come laticínios ou derivados de qualquer produto de origem animal, perfeito. Abusa, então, né, das outras coisas que são saudáveis, né? Então, por exemplo, laticínios feitos à base de cereais, né? Cereais, legumes, verduras, frutas, né? Uma alimentação diversificada, bem colorida, vai trazer muita energia. E quanto mais alimentado de comida de verdade, vai passando aquela sua vontade irresistível de comer bobagem, muda o seu jeito de pensar. E outra coisa muito importante que eu entendo que, dado o ritmo acelerado das últimas décadas, parece cada vez mais difícil de cumprir, que é ter uma atividade física regular. Às vezes, assim, a pessoa... Eu vivi essa situação no ano passado, em 2022, que eu trabalhei numa faculdade particular, eu era coordenadora geral, eu trabalhava muitas horas, e realmente, mas eu mesmo trabalhando isso, eu não descuidei. Eu tenho uma esteira ergométrica aqui em casa, que eu comprei em 2020, ano da pandemia, e todo dia eu me exercito nela. E assim, mesmo na época que eu trabalhava muito pesado, o que eu fazia? Eu levantava 1 ou 2 horas mais cedo, fazia meia hora de esteira, tomava banho, tomava café, me aprontava e ia para o trabalho. Hoje em dia eu também faço isso, né? Começo meu dia, tomo um belo café da manhã, faço a minha atividade física na esteira e eu vejo que é muito importante. Quem não pode pagar academia, está numa situação financeira complicada, quem também não tem como comprar uma esteira ergométrica, etc. Gente, começa pelo algo simples e gratuito. Começa a incluir caminhadas a pé na sua rotina, né? Vai comprar alguma coisa, pouca coisa no supermercado, né? Se o supermercado está alguns quarteirões da sua casa, em vez de pegar o carro, vai a pé, sabe? Aproveita toda oportunidade possível para fazer essa caminhada, né? Então, se durante a semana não é possível, dependendo do fluxo de trabalho que a pessoa tem, a hora que sai, a hora que volta, tenta encaixar isso pelo menos aos finais de semana. Vocês vão perceber grandes diferenças e como é que isso melhora muito a saúde de todos nós. Vou mudar o de slide agora. E aí, como é que os óleos essenciais, eles podem nos ajudar? Aí vocês podem pensar, mas que pergunta mais besta, né? Óleo essencial ajuda em tudo, claro que ajuda. E justamente porque ele ajuda em muita coisa, eu fiz um recorte para essa apresentação, né? Então, eu trabalhei o foco, né, nos exemplos de como é que tipos de... Quando a gente fala em toxina, é algo muito amplo, né? Então, eu resolvi trazer alguns insights de como os óleos essenciais podem nos ajudar na melhoria de saúde e bem-estar, por exemplo, em questões do sistema respiratório, desde problemas de baixa imunidade, que aí você começa a ter com frequência gripes, resfriados, ataques de rinite, sinusite, pessoas que têm doenças crônicas como asma, bronquite, pessoas que também passam a desenvolver algum problema digestivo, ainda mais, né, se tiver no fluxo, como eu expliquei antes, né, com uma alimentação que tem muita massa, feita de farinha branca, de trigo, cheia de glúten, né? Que coma muito embutido, que coma muita fritura, né? Que não tem uma alimentação lá das mais saudáveis, né? Então, isso vira um problema. E também como é que os óleos essenciais, eles podem até nos dar aquela disposição e ajudar no melhor desempenho
das atividades físicas que vocês se proponham a fazer. Vou mudar de slide de novo. Bom, sobre os óleos essenciais, é importante, sair um errinho aqui, gente, depois eu corrijo, tá? É dicas gerais de segurança, agora que eu observei que saiu esse erro. Então, novamente, né, buscar conhecimento sobre o uso de óleos essenciais por meio de cursos, livros, consultar os conteúdos da plataforma The Members, entre em contato com o seu consultor de bem-estar, caso tenha dúvida nos óleos essenciais, participe dos grupos de dúvida da Lada do Terra. Outra coisa muito importante, sempre importante buscar até no próprio site da Duterra, né? Lá no site da Duterra tem um descritivo, quando você clica lá em determinado óleo essencial, tem lá o descritivo do óleo, que elemento químico que faz parte, se ele é um blend, que óleos que estão ali dentro, né? E buscar mais informações a esse respeito, né? Então, é muito importante a gente buscar detalhes sobre isso, principalmente se for consultor, né? Para poder ter cada vez mais segurança na orientação de um protocolo. Também é importante lembrar que nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos. E também na ingestão daqueles que podem ser ingeridos, muito cuidado, que tem uns deles que são muito fortes, eles são dermocáusticos, e aí o cuidado é redobrado na ingestão, né? Colocar em cápsula, preferencialmente colocar um pouquinho de óleo vegetal na cápsula junto para ele chegar mais protegido ali no estômago, né? Porque há muitas pessoas que são muito sensíveis, qualquer coisa que bate diferente do estômago já dá uma sensação de mal-estar, né? E é importante lembrar que nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos, até porque a gente vive numa sociedade, né, que o predomínio da medicina tradicional se dá por tratamentos via cápsulas e comprimidos. Então, é natural que quando você tem um problema físico, você fala lá de aromaterapia, mal você está explicando toda empolgada, né? Como pôr no difusor, como fazer uma diluição tópica, a pessoa parece que nem deixa você terminar de falar e fala, e aí, não dá para ingerir? E é isso que a gente precisa explicar. Nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos, mas isso é uma informação que é fácil de verificar, né, junto ao site da Duterra, e quem é cliente de bem-estar, se tem essa dúvida, coloca lá nos grupos, fala com o seu consultor, tá? Não tome uma decisão sem conhecer bem o produto por sua conta própria, né? Para não ter aí nenhuma surpresa desagradável. E outra coisa muito importante é ter atenção quanto às dosagens, quantas gotas você vai colocar no difusor ultrassônico, quantas você vai colocar no inalador pessoal, o percentual da concentração na diluição tópica e que óleos podem ser usados para ingestão. Vou trocar o slide. Bom, eu peguei essa tabela de diluição que está lá no curso básico de aromaterapia da Fabi Correia, e eu peguei e tomei a liberdade de colocar aqui pelo seguinte, porque ela está tão bonitinha, está tão clara, está tão fácil, está tão didática, e eu não tenho habilidade gráfica o suficiente para reproduzir essa tabela, tentando fazer gotinha, né, do jeito que está bonitinho aqui. Eu tentei, mas a minha ficou muito feia, então resolvi pegar uma mais evidente. O que é interessante nessa tabela de diluição? Eu gosto muito dela porque ela é muito didática. Aqui embaixo temos, em ml, tamanhos de frascos. Aqui, do lado esquerdo, isso aqui significa o percentual de concentração. E como é que a gente fica sabendo o percentual de concentração? Pela quantidade de gotas
no recipiente. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Pegando de 10 ml, que é o que normalmente a gente faz os blends em Rolon. Se você usar uma concentração 10%, são 20 gotas totais de óleos essenciais em 10 ml, no frasco de 10 ml, que você vai completar com óleo de coco fracionado, que é o óleo carreador ou álcool de cereais, né? Se for a intenção de fazer, por exemplo, um Rolon refrescante. E aqui, o que é interessante são as indicações para os percentuais de concentração. Então, a pessoa que esteja com uma doença crônica, né? E ela tem aquelas dores de, vamos lá, vamos pôr assim, dores constantes no ciático, porque uma vértebra pinçou o ciático, então ela acorda com dor, dorme com dor, isso virou doença crônica. A pessoa tem, por exemplo, uma doença autoimune, como esclerose múltipla, é o caso da minha irmã, né? Então, dependendo da condição da pessoa, você analisa o caso, vê que remédios que ela toma, etc. Dependendo do caso, é importante, vai pensar numa diluição de 10%. Às vezes, se eu tenho um tipo de avaliação de dor ou inflamação mais ou menos, que não seja considerado incapacitante, não tem necessidade de usar uma concentração tão alta. E eu posso usar 10 gotas totais de óleos essenciais em 10 ml. Quando a gente vai pensar aqui em crianças e casos de gravidez, a atenção é redobrada. Então, por isso que está indicada uma concentração 1%. Então, eu acho essa tabela bem didática, porque você não precisa decorar, na dúvida, imprime, e aí você já tem a mão aí fácil para pensar na sinergia e no percentual de concentração indicado. Informação válida para quem é cliente preferencial e também consultor de bem-estar. Vou mudar o slide. Bom, como é que os óleos essenciais ajudam no sistema respiratório? Tem vários que ajudam. Eu apenas escolhi aqui uma seleção para mostrar para vocês como é que essa seleção já cresce. E como eu não queria fazer uma apresentação muito longa, até porque eu tenho tendência a falar demais e eu sou consciente disso, por isso que eu fiz uma escolha e de óleos que eu já comprei e já testei para esses fins e deram muito certo. É o caso do abeto de Douglas, o Douglas Fir, que está lá da do Terra, que age muito bem quando você tem problemas de congestão nasal. Tem o alecrim, que é conhecido nisso, que é um dos ingredientes do Breathe, por sinal, ele abre as vias respiratórias. O cedro é outro queridinho meu, excelente para tosse, e principalmente para aliviar o que chamam de seios paranasais. O cipreste é outro que eu também adoro, ele age na circulação sanguínea, ele é ótimo para casos de depressão também. Ele é entendido energeticamente como aquele óleo que ele interrompe aquelas emoções estagnadas, sabe? Então, ele está em movimento, ele está em fluxo, ele é um óleo muito bom mesmo e tem muitos usos. Copaíba, que a gente conhece, né? Se a gente tem o olíbano como o rei dos óleos essenciais, eu elegeria a copaíba, que é brasileira, como a rainha dos óleos essenciais, potente anti-inflamatório, ótimo para casos de alergia, problemas de pele, um monte de coisa. Tem o spruce negro, também conhecido como black spruce, que é como está lá na do Terra, excelente para casos de asma, ajuda mesmo, né? E eu tenho asma de vez em quando, e quando eu tenho crise de asma, eu uso o spruce negro ou em diluição ou no difusor ultrassônico e ajuda muito. Eucalipto, que também é excelente,
para asma, ele tem ação repelente, né? Ele é muito bom mesmo. Hortelã-pimenta, o peppermint, ótimo para resfriados, asma, bronquite. Lemon, que é o limão siciliano, excelente para congestão nasal. O olíbano, que está presente em muitas coisas, ele age em inflamações em geral. Ele é o óleo que energeticamente dá uma boa reequilibrada no organismo, é ótimo para alergias de pele, coceiras, né? Ele ajuda a fortalecer a imunidade. Aí vem outro queridinho meu, que é o pinheiro siberiano, né? Que é o Siberian Fir. Ele é excelente para casos de congestão, resfriados, gripes. Ele é poderoso, né? E um óleo assim extremamente seguro no uso. Então eu gosto demais dele. E para citar alguns blends da Doterra, Breathe, que todo mundo conhece, né? Que ele ele tem aí, ele é muito bom, porque ele está presente os óleos de alecrim, hortelã-pimenta, cânfora e outros, e ele é um blend que ajuda muito nessa melhoria de problemas respiratórios. E tem também o Purify, que também dá uma boa arejada no ambiente e tal, é muito bom também. E aí, como é que a gente faz? Aí vocês vão perguntar, nossa, mas você apresentou tantos óleos, né? Como é que eu vou saber se, no meu caso, ou o Breathe é o mais indicado, ou o abeto de Douglas, ou o pinheiro siberiano, ou o espruce negro? Recomendação que eu sempre dou para todo mundo. Se a pessoa se cadastrou, vou dar um exemplo de clientes meus, que se cadastraram com Kit Brasil, Kit Técnica Aroma Touch, Kit Essencial para o Lar, até as soluções naturais. A Doterra, ela tem muitas opções de óleos essenciais e blends de óleos essenciais. Então, é interessante sair da zona de conforto. Não é porque veio o Breathe no meu kit que a vida inteira eu preciso só usar o Breathe, né? Acho interessante experimentar a troca. Acabou meu Breathe? Tudo bem. Não estou proibindo de comprar o Breathe. Mas, em vez de sempre comprar os mesmos, experimente outros óleos essenciais, pesquise sobre eles, veja como é que a literatura trata, que casos eles estão presentes, né? Experimente uma sinergia com esse óleo essencial, coloca no difusor, faz uma diluição tópica e observe a experiência. Essa variedade é muito benéfica para nós também, tá? Então, é muito importante isso, é uma coisa que eu destaco bastante. E que critérios a gente vai ter? Coloco algumas gotas no difusor e eu falo algumas gotas porque os óleos essenciais da Doterra são altamente concentrados. Então, se você puser de 2 até no máximo 5 gotas no difusor, ele já vai dispersar um aroma mega agradável no ambiente e o suficiente para dar conta, por exemplo, de uma noite de sono. Então, não precisa por muito, tá? A proposta ali nessa hora, esse pouco, parece pouco, mas é altamente eficiente. Ao fazer a diluição tópica, atente-se à segurança dos percentuais de concentração que estão lá na tabela que eu mostrei, e dicas, né? Onde você pode passar. Se você tem uma intenção de um efeito relaxante, pode passar, por exemplo, na testa, na garganta, na nuca, na região do coração, nas palmas das mãos e respirar em concha. Se você está com um problema respiratório bem afetado, legal passar aqui no peito, fazer aquela passa o rolon, faz uma massagem bem gostosa, nas costas, coluna inteira, de restante das costas, passa nas palmas das mãos e deixa essa conchinha assim
até a hora de dormir, porque isso vai ajudar a relaxar e vai trazer muitos benefícios. Alertas. Se você está com o nariz obstruído, entenda que os olhos vão ajudar nesse procedimento que eu acabei de dizer, tentando inalar no difusor, mas não pensa que óleo essencial é naridrim, sabe? Que você vai pegar lá o êmbolo e vai enfiar as gotas ali no nariz. Pelo amor de Deus, não pode usar óleo essencial dessa forma. Assim como se você tiver com os olhos coçando, porque você pegou conjuntivite, etc., nem pensa em pingar diluição de óleo essencial no olho, pelo amor de Deus, tá? Não pode. E também, se você está com o ouvido entupido, nem pense em pingar o óleo essencial dentro do ouvido. Então, há alertas, tá? Isso é muito importante levar em consideração. Que outras precauções precisam ser essenciais, né? Então, uma interações medicamentosas. Essa é uma dica que eu dou. Se for cliente, você toma todas as doenças que você tem, né? Todas as doenças que você tem. E aí, né? Se você não conhece os remédios, dá uma olhada na bula, porque a bula sempre dá um alerta assim: olha, paciente que está tomando remédio que tem o elemento químico X, não pode tomar remédio com o elemento químico Y. Na bula não vai estar escrito que você não pode, por exemplo, usar o óleo de, de orégano, né? Não vai estar isso na bula, mas vai dizer, por exemplo, o que aconteceria com a interação com o elemento químico carvacrol, que é um elemento químico predominante no óleo essencial de orégano. Então, essas coisas a gente precisa ficar atento, né? Pelo elemento químico predominante, aí buscar, olhar lá nos óleos essenciais, qual é a composição química dos óleos essenciais, que se por acaso alguns daqueles elementos químicos que estão naquele óleo essencial não vai entrar em reação negativa com o remédio que a pessoa está tomando. Então, muito importante isso. E sempre alerta a pessoa: olha, estou dando essa orientação, você vai lá, mas antes de você tomar qualquer decisão, fala com o seu médico, vê se tudo bem, etc. Por quê? Porque se a pessoa fizer bobagem, ela nunca vai poder dizer que você deu orientação errada, que você quis passar por médico e que por isso que ela ficou doente. Então, acho que uma boa comunicação é tudo em termos de aromaterapia. Outra coisa importante é que há óleos essenciais que exigem sinais de alerta. É o caso, em caso de pessoas hipertensas ou que tenham a pressão arterial muito instável, cuidado com óleos como hortelã-pimenta e alecrim. Vamos entender isso. O que é o cuidado? Eu não estou demonizando o óleo essencial, tá? Eu mesma sou hipertensa desde os 37 anos de idade. Eu tenho 57. Tomo remédio de pressão desde então. Eu faço uso de todos os óleos essenciais, tenho um medidor faço de tempo em tempo a aferição da minha pressão arterial, e mesmo usando hortelã-pimenta, alecrim, etc., ela se mantém em 12/8. Mas convém tomar cuidado, ver lá com o médico, né? Se você tem a opção de repente, fazer uma troca, olha, essa sinergia seria legal, uma sinergia para foco, né? Estou pensando aqui, alecrim, hortelã-pimenta, cedro e vétiver. Aí você fala, mas a pessoa é mega hipertensa, né? Alecrim, hortelã-pimenta. Aí você tenta, de repente, substituir por outros óleos que também vão auxiliar na memória. O lemon, por exemplo, ajuda muito, né? E outro que
não venha entrar em conflito com a pressão da pessoa. É uma questão de analisar caso a caso, tá? Outra observação mega importante é o seguinte: animais são extremamente sensíveis a óleos essenciais. Por exemplo, melaleuca, que é excelente para nós humanos, está presente, é antifúngico, presente em muitos protocolos, é proibido para gatos, porque o gato ele tem uma estrutura do fígado e dos rins muito que faltam umas determinadas enzimas lá no fígado, e que melaleuca pode ser fatal para o gato, ele pode morrer. Então, essas coisas precisam observar. Eu tenho uma cadela. O que eu sei que eu não posso pôr no difusor, assim, quando tá no mesmo ambiente, né? Ela já tem 7 anos e tal, então, certos óleos eu sei que não dá para pôr junto. Por exemplo, o Breathe é um que eu não posso usar no difusor, ela estando no mesmo cômodo que eu. Por quê? Porque alecrim, hortelã-pimenta, cânfora, esses muito ricos em mentol, mentona e cânfora, para cães pode não dar certo. Então, o que acontece? Eu substituo por outros óleos, como o pinheiro siberiano, que não tem esses elementos químicos na composição e não há problema para ela. Mas eu verifiquei isso tudo antes, não só porque eu fiz um curso de aromapetes, né, para aromaterapia para animais, mas porque eu também falo com o meu veterinário com frequência, sabe? Né? Então, Viviane, eu acabei de olhar aqui seu chat, é isso mesmo, tome muito cuidado. A minha recomendação, se você fizer uma diluição para passar na sua pele e tem o hábito de pegar o gatinho no colo, espera aquilo, sabe? Assim, você usou, depois que você tomou banho, já passou lá e tal, né? Nem tá lá com resíduo de cheiro de melaleuca mais, aí você pode pegar ali no colo. Se você colocar no difusor, não coloque esses óleos. Depois, quem tiver interesse, se quiser, né? Eu esqueci de pôr o meu fone aqui de contato, né? Mas se quiser, assim, sei lá, eu posso passar algum material em PDF, geral, assim, né? O que é indicado ou não para cães e gatos, né? Para dar uma ajuda nesse primeiro momento. Mas sempre leve essa informação junto ao veterinário também. Precisa muito, porque tem veterinário que já usa aromaterapia e conhece, mas muitos desconhecem, aí é mais trabalhoso, tem que buscar ali a parte dentro do elemento químico presente, mas eu já vou falar isso terminando aqui a apresentação, mostrando uns livros que eu consulto para dar dica para vocês, tá? No sistema digestivo, né, também tem um monte de óleos que ajudam muito, óleos e blends, né, que eles ajudam e atuam positivamente em órgãos como o fígado, pâncreas, estômago, intestino e rins. Exemplo, o cardamomo, que age em casos de colite, diarreia, faz um monte de coisas, tá, gente? Eu só selecionei casos pontuais. Os óleos essenciais, eles têm uma ampla cobertura, mas é claro que eu fiz uma seleção de sintomas, de problemas, para ser mais didático aqui. Tem um que é o semente de aipo, que é o celery seed, na do terra, que é ótimo, que ele faz um detox no fígado, sabe? Ele é muito bom. O coentro, né, tanto coriander e o cilantro, ajudam em casos de náusea, gases, constipação. O erva doce, que é o fennel, em retenção de líquido. O gerânio, maravilhoso para a parte de fígado e vesícula. Gengibre, em casos de azia. Grapefruit dá um detox geral, né, no organismo. Mandarina verde, ótimo para azia e constipação. Manjericão, também ótimo para náusea e cólicas. Manjerona, para casos de pancreatite. Wild Orange, para azia e intestino lento. E além de blends da Doterra, como DDR Prime, Zendocrine e Zengest.
E agora, na parte final da nossa apresentação, como é que os óleos essenciais nos apoiam em atividades físicas, né? Várias formas. Primeiro, até pode ajudar no estado de alerta, o estimulante. Aquele dia, por exemplo, aqui em São Paulo, está sendo um outono mais frio, e aí a pessoa que tem hábito de fazer exercício de manhã fala: ai, que preguiça levantar cedo, ir para academia, ou fazer minha corrida na rua, ou fazer corrida na esteira. Então, tá óleos que te mantêm, dá um gás, dá um estado de alerta, né? Por exemplo, cheirar um pouquinho de hortelã-pimenta antes do treino, nossa, já te dá uma bela animada. Assim como o alecrim, o próprio cedro, que ele ajuda muito no foco e limpa toda essa parte da respiração, como eu tinha falado, o olíbano, o vétiver. Então, você fazer uma combinação desses óleos pode promover maior foco nas atividades físicas. E o pós-treino? Aí você fez um treino toda animada e tal, e no dia seguinte você acorda com dor aqui e ali, né? Dores musculares, né? Pela intensidade do exercício. E aí, ótimo, né? Usar a pomada Deep Blue ajuda muito, assim como diluição do Deep Blue também ajuda muito em dores musculares, né? Aquela sensação, né, do dia seguinte de ter trabalhado muito o corpo. Resumindo, então, o que eu quero trazer com essa proposta de hoje? Que a primeira coisa que a gente precisa fazer para reduzir as toxinas no dia a dia, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar o modus operandi e o modus vivendi, né? Ou seja, o nosso modo de vida, modus vivendi, e o nosso modus operandi, o nosso modo de ação, a maneira de conduzir a vida. Porque é o que eu falei, se eu tenho asma, não adianta eu querer me besuntar de óleos essenciais para as vias respiratórias e continuar fumando um maço de cigarro por dia, né? Então, é um contrassenso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, por isso que vai em seguida a necessidade de eliminar a dependência química, né? De fumo, bebidas alcoólicas e também quando eu falo dependência química de remédios, eu tô me referindo não ao fato, eu não estou falando que aqui a pessoa que adere à aromaterapia tem que abandonar tratamento tradicional de medicina. Eu não falo isso, eu acho o seguinte, que as coisas se ajudam. Eu acho que retirar a decisão de parar de tomar um remédio não é da cabeça da pessoa. O médico vai lá e fala: nossa, o que você tem feito? Então, eu tenho usado aí óleos essenciais, sabe? Na hora de dormir, eu faço umas diluições tópicas e eu estou percebendo que a minha respiração melhorou, eu comecei a fazer esporte também, mudei a minha alimentação e, curiosamente, eu não estou tendo mais crise de asma. Então, eu queria saber se tudo bem eu ir reduzindo o consumo da minha bombinha. Você esclarecendo o médico, ele vai dizer esse aval, porque é aquilo. O médico percebendo que você está bem, ele não vai querer que você continue a vida inteira com aquele remédio, né? Então, essa coisa é importante. Eu falo da dependência de remédios porque às vezes as pessoas não vão mais ao médico, compra o remédio lá na farmácia, sem receita mesmo, e vai tomando aquilo indefinidamente. Aí ela vai se informando pela internet, o remédio que é bom para isso, que é aquilo, aquele outro, não sendo tarja preta, ela vai lá e vai comprando uma sacola de remédios. Isso é errado, a automedicação é errada. Então, esse cuidado a gente precisa ter, tá? Também é importante introduzir aos poucos a prática diária de atividades físicas. Ah, mas eu odeio, eu detesto, eu abomino, eu execro, eu entendo tudo isso. Mas começa a entender que é importante para você não ter problemas no futuro de locomoção, de dores nas costas, de desgaste ósseo. As atividades físicas, elas ajudam a oxigenar o cérebro, melhora a memória,
tem muitos benefícios. Outra coisa importante, reveja a sua alimentação, elimine produtos ultraprocessados, procure comida de verdade. Hoje, com a internet, facilita muito. Tem canal, tem receita fácil no YouTube. Então, quem não sabe cozinhar, aprende a cozinhar. Né? Então, tem jeito de procurar isso, né? E também profissionais, né? Habilitados, né? Para nos orientar, nutricionistas, endocrinologistas, né? Podem dar esse apoio. Mas, assim, busque um estilo de vida melhor. E também aconselho manter o uso dos óleos essenciais nas formas aromática, tópica e em ingestão, quando for o caso, porque eles vão nos fortalecer em todo o processo, mas sempre devemos estar atentos à forma segura do uso de óleos essenciais. E aqui eu termino, né? Bom, aqui eu termino, deixa eu abrir aqui, e aí eu aperto em Stop Share. Bom, pessoal, eu terminei por aqui, e eu queria saber, né, se... deixa eu olhar aqui o chat, né? Ah, obrigada, Tetê, fico feliz com o seu feedback. Se tem alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, né? Alguma curiosidade, eu vou colocar aqui no chat o meu, serve para WhatsApp e Telegram, tá? O meu telefone, que é 99-245-9952, é daqui de São Paulo, tá? E porque aí, se alguém tiver alguma dúvida aí de olhos para cães, para gatos, né? Tiver alguma dúvida nesse sentido, pode fazer pergunta para mim. Eu estou lá, para quem está aqui é da equipe da Ju, e também, claro, da Fabi, eu estou lá nos grupos, eu posso não me manifestar lá toda hora, né? Mas é só me procurar, e quiser fazer a pergunta por lá, tudo bem, tá certo? Então, foi um prazer, e eu depois vou disponibilizar aí a gravação, né, quer dizer, eu pus para gravar, e eu peço para a Fabiola, secretária da Fabi, colocar lá o link, porque isso é uma coisa que eu não sei fazer, mas tudo bem, né? Isso aí foi na nuvem, e aí acho que ela tem como lidar nesse processo, tá bom? Então, agradeço a participação de todos, e é isso, tá bom? Então, fico muito feliz com a participação de todos vocês. Obrigada. Obrigada, sim.